nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente espiritual do Templo Escola Casa de Lei, localizado em São Paulo, e apresentador deste programa que vai ao ar toda segunda e terça-feira, das 9 às 10 horas da noite. Eu quero agradecer aqui todo o carinho da audiência de vocês, toda a interação, antes mesmo do programa começar. Eu já venho recebendo as mensagens, eu já venho recebendo as perguntas, as dúvidas de vocês, as sugestões, que são bastante sempre. Muito obrigado mesmo, são vocês ouvintes que participam, que interagem, que divulgam, que faz esse programa acontecer. Muito obrigado a todos, de verdade. Bom, já iniciando o nosso programa, eu quero lembrar a vocês que estamos, esta semana, sorteando o livro Sabedoria de Preto Velho, escrito por Robson Pinheiro, pelo espírito Pai João de Aruanda. Esse livro, ele dispensa comentários a todos que puderam ter em mãos já ler o que esse livro contém aqui dentro. É incrível mesmo, são lindas mensagens trazidas por este preto velho que cabe a qualquer momento da nossa vida. Então, vale a pena você que não está participando aí da promoção, participe. Esse é o nosso prêmio da semana, em parceria com o nosso templo, com a lojinha do nosso templo, onde temos à disposição a nossa biblioteca. Foi em parceria com o templo que nós estamos realizando esse sorteio a pedido. As pessoas perguntavam, mas vocês podem de repente sortear aí algum livro do Robson Pinheiro? Aí nós decidimos então preparar esse sorteio, essa promoção da semana. Sabedoria de Preto Velho, da Rádio Toques de Aruanda. Eu peço que vocês acessem a fanpage da Rádio Toques de Aruanda. Essa é uma promoção que será concluída amanhã, então o sorteio será realizado nesta terça-feira. Você acessa a página, curte a página da Toques de Aruanda e clique em participar. Ali tem uma opção de promoções, enfim, você clica no botãozinho participar, você já estará concorrendo ao livro Sabedoria de Preto Velho. Nesse momento a gente tem, acho que, um pouco mais de 350 participantes. A gente dá para chegar muito mais longe, a gente tem um público aí muito fiel que acompanha os nossos programas, então pedir a todos vocês que têm Facebook também, porque não é todo mundo que nos ouve que tem Facebook, mas você que tem Facebook, participe da promoção, divulgue e boa sorte para você. Hoje no nosso programa a gente vai rapidamente ler uma mensagem desse livro, Sabedoria de Preto Velho, antes de iniciar as perguntas, apenas para uma reflexão rápida, e vamos dar início às nossas orientações de hoje. Eu quero lembrar que quem quiser participar, quem quiser mandar as suas perguntas, quem quiser mandar os seus comentários para nós, o canal que nós estamos utilizando, ou os canais, o Facebook, Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, pode me adicionar também, Alain Barbieri, ou pelo e-mail, casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com. Você pode enviar a sua pergunta, eu leio aqui ao vivo, tá? E respondo. Se de repente não der tempo de responder hoje, no máximo amanhã, no nosso programa ao vivo também nós estaremos orientando você, ouvinte. A sua pergunta pode ser de qualquer
ou de qualquer situação, tá? Dentro da sua espiritualidade, seja de Umbanda ou não, a gente, dentro do possível e do que sabemos aqui, podemos ir te orientando, ok? Participem à vontade. Bom, eu vou iniciar esse nosso programa, como eu disse, lendo essa mensagem do livro Sabedoria de Preto Velho, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção para a reflexão que essa mensagem nos traz. É muito atual, é muito real para o nosso dia a dia, no terreiro, e eu gostaria que você, que está me ouvindo aí, acompanhasse essa mensagem. Eu me comprometo em digitar essa mensagem que está no livro, o qual eu vou ler agora, e depois postar no nosso site. Então, até amanhã no máximo, essa mensagem estará no nosso site, casadelei.org.br. A mensagem chama-se Ciladas. Em uma sessão espírita, quando todos menos esperavam, manifestava-se um espírito com todos os trejeitos de Preto Velho. O médium, experiente e educado em sua função, começava a estremecer, falar pausado e num tom que não era habitual àquele local. Logo se deu o veredito do dirigente da reunião. É um obsessor. O Preto Velho fala metreiro, devagar e da forma peculiar a espíritos com essa característica. O derradeiro acontecido se dá quando resolve pedir uma bebida. O dirigente fica fora de si. Assim diz o Preto Velho. Pai Velho está com sede, só queria um sangue de Cristo. É assim que ele se referia ao vinho. Espírito não bebe, disse o dirigente. Não precisa, nem água ele precisa beber. A bebida alcoólica ainda traz sérios danos ao perispírito e é sinal de atraso espiritual. O Pai Velho, como não tivesse ouvido, insiste. A marafa, filho. Dê a marafa de nego velho. Era a cachaça que o Preto Velho solicitava ao dirigente. Diante da negativa expressa na face e no pensamento doutrinador, o espírito resolve pedir o seu pito, o cachimbo. Então o nego velho quer fumar, de todo jeito. O dirigente, profundo conhecedor da doutrina espírita, procurava doutrinar o obsessor em forma de Preto Velho. Ele estava obstinado e disse: espírito não fuma, meu irmão. Além do mais, o fumo polui as energias espirituais e envenena os fluidos. O Pai Velho insistia e o dirigente, imbuído do desejo de libertar aquela alma sofredora, lutava procurando doutriná-lo. Em determinado momento, o espírito interpela seu interlocutor. Me responda uma pergunta, meu filho. É que nego velho é caduco, sabe? E além de velho, já está morto e não tem a memória muito boa. Pergunte, meu irmão, e estamos aqui para esclarecê-lo a respeito das leis espirituais. A voz do dirigente soava solene, pois acreditava ter convencido o espírito perturbado. Será que tem duas leis? Assim diz Preto Velho. Uma para os desencarnados e a outra para os encarnados? Ou a lei do nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma para todos? E responde o dirigente. É a mesma, meu irmão. Só há uma lei, que é a lei de Deus, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Como se fizesse um esforço meditativo após uma pausa, o Preto Velho sacode o médium e formula nova pergunta ao dirigente. Então, meu filho, me esclarece. Por quê? Se a lei do nosso Senhor é a mesma para todos, encarnados e desencarnados, meu filho, diz que Preto Velho não pode fumar nem beber, e nego vê no seu bolso um maço de cigarros, e que depois dos trabalhos o filho vai sair daqui para tomar a sua espumosa ou a cerveja. Sem resposta para o espírito, o dirigente fica atônito. Logo após se calar, o espírito transfigura-se e modifica a disposição mediúnica. Era o mentor espiritual da casa, que disse: sou eu, meus filhos, que vim para trazer a mensagem de fraternidade e de reflexão. De terça a sexta-feira, atendo em um terreiro de Umbanda, onde sou Pai José. E aqui prossigo trabalhando na seara de Jesus, utilizando outra roupagem. Essa é a mensagem inicial do nosso programa de hoje, capítulo 12 do livro Sabedoria de Preto Velho, escrito por Robson Pinheiro, da editora Casa dos Espíritos. Uma bela reflexão para nós. É claro que Preto Velho aqui, ou esse mentor espiritual, que aqui a gente estava falando de uma casa espírita,
ele desperta naqueles médiuns e naquele dirigente ali a importância do não julgar por desconhecer, o não apontar por desconhecer e principalmente sempre enxergar os erros em nós, sempre ver se nós também não trazemos o mesmo erro que nós estamos apontando no outro. É uma bela reflexão aqui, porque aqui traz uma realidade de um centro espírita, onde se manifesta um espírito que, para alguns, dentro do centro espírita, é atrasado, e nós sabemos do grau de evolução e que tem uma linha de preto velho, que tem um preto velho, e aqui mostra aquele mentor espiritual daquela casa espírita que, na concepção de alguns, principalmente dos que estão ali, acreditam ser mais evoluído que um preto velho, ele se mostra no papel de um preto velho, se mostrando ainda atuante como um preto velho. Isso é incrível, porque mostra que não há diferenças, que todos trabalham e trabalham juntos. Caboclo das Sete Encruzilhadas, na fundação da Umbanda, em 1908, incorporado em Zélio de Moraes, quando ele esteve na recém-fundada Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele se manifesta como um caboclo, como um índio, e se apresenta dessa forma para os dirigentes, os espíritas daquela casa. E aí um dos videntes que ali estavam diz, relata ali, questiona o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporado no Zélio. Fala, você diz que é um índio brasileiro, mas eu vejo em você vestes clericais, ou seja, de um sacerdote europeu. Aí ele diz, eu fui realmente, o que você vê na verdade são restos de uma outra encarnação, onde eu fui Gabriel de Malagrida. E hoje eu venho me manifesto como um índio brasileiro. Escolho me manifestar como índio brasileiro. Então, ou seja, a roupagem que os guias utilizam nos terreiros, a figura que o guia incorpora, por trás há uma história, por trás há uma estrutura. A gente não pode em nenhum momento olhar para os guias espirituais, seja preto velho, seja caboclo, seja uma criança, que nós acabamos de ter uma sequência de festas de Herês aí, estamos vendo as fotos na internet, e julgar esses espíritos como, muitas vezes, inocentes demais, como muitas vezes pouco detentores de conhecimento sobre a nossa vida também, não só sobre mandingas. Tá? Esses espíritos trazem uma bagagem gigante. A gente não sabe o que está por trás da roupagem. Ali nós estamos vendo apenas a figura preto velho. Nós não estamos vendo o que está por trás daquilo. Então sempre que nós formos ao terreiro, sempre que nós nos deslocarmos para ir trabalhar no terreiro, sempre que nós nos prepararmos para incorporar, ou quando estivermos incorporados, sinta a linha de trabalho que você está incorporado e que está trabalhando, sinta os valores que essa linha de trabalho traga, mas nunca engesse, nunca limite aquela linha de trabalho apenas ao que você está vendo. Estamos vendo um preto velho, então ele é aquele senhorzinho que faz as suas mandinguinhas e tal, e tá além disso, a estrutura desse espírito do outro lado está além daquele senhor que anda devagar, que fala de uma forma simples, ou como um herê que está sentado, de repente brincando com o carrinho, ou que está simplesmente ali falando como uma criança. O espírito que está por trás dessa roupagem está num grau evolutivo grandioso, por isso ele está ali. Então pensem sempre nisso, tá? Vamos sempre valorizar os espíritos que se manifestam dentro do terreiro. E essa mensagem aqui, trazida através do livro Sabedoria de Preto Velho, nos desperta essa reflexão. Vamos dar valor, não só à figura, não só a figura que nós damos respeito à linha de trabalho que está ali, mas que também tendo certeza que existe um espírito extremamente inteligente, que existe um espírito de muito conhecimento ali por trás. Não vamos limitar o índio, aquele que só viveu na mata, ele representa, essa linha de trabalho representa esses espíritos que viveram na mata. Essa linha de trabalho nos remete aos valores da natureza. Nos faz novamente voltar ao zero, quando não se tinha, o que nós temos hoje à mão, a facilidade, a necessidade de você caçar, a necessidade de você colher, aquilo que você planta, aquilo que você vai colher. São alguns valores importantes
que são despertados dentro do terreiro com a linha de trabalho. Mas nunca devemos nos esquecer que por trás desta figura existe um espírito de muita inteligência. Então a mensagem de hoje é: não vamos limitar os espíritos que trabalham conosco. Não imagine que o seu guia é igual ao outro. Não pense nunca nisso, porque senão você estará limitando. Tá? Quando a gente fala aqui para as pessoas, olha, não dão bola ou não perguntem, não fiquem procurando saber muito o nome do guia. Não fiquem procurando saber muito o que aquele guia foi. O guia, na verdade, ele tem que trazer para o médium. O guia próprio ele tem que trazer para o médium o que ele foi. Ou se houver necessidade também. Mas qual é o objetivo deste espírito com aquele médium? É o guia quem tem que trazer essas coisas, porque o médium precisa disso. Faz parte do desenvolvimento, da evolução do desenvolvimento mediúnico. E o guia tem muita coisa para trazer, e não só o que está escrito. Tá, o que está escrito é uma parte. O que está em livros, o que está por aí na internet, é só uma parte, talvez o mínimo. O que verdadeiramente os guias são é o que eles falam, o que eles trazem para você, pessoalmente, para você. O seu guia, o seu preto velho, o seu caboclo, o seu herê, seja quem for, sua pombagira, ela traz para você aquilo que ela é e aquilo que vocês precisam juntos. E sempre acredite no que eles disserem, tá? Essa mensagem para iniciarmos o programa, eu vou colocar agora até que eu recolha as perguntas de vocês, que já são bastante, para a gente poder se organizar. Agora é 9 horas e 17 minutos. Eu vou colocar um ponto de preto velho, um ponto de preto velho e um de preta velha. Uma homenagem a essa linha de trabalho, tão importante, tão presente na nossa casa também. Eu trabalho com o Pai Joaquim de Aruanda, é um ponto que eu vou colocar na voz de Tião Casemiro, do Pai Joaquim. E um outro ponto da Maria Redonda, também que nós gostamos bastante. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse ponto aí, e vão mandando as suas perguntas, que eu volto daqui a pouquinho. Tá, uma singela homenagem à linha de trabalho dos Pretos Velhos, vindo de encontro com essa mensagem do livro Sabedoria de Preto Velho. Sai daí não que eu já volto, é rapidinho, alguns minutos eu já volto, vamos ouvir os pontos, e daqui a pouquinho, ao vivo, continuamos com o programa Casa de Lei. Até já. Pai Joaquim, Cacurucaia, meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Um grito de liberdade negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o Pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o Pai Joaquim em nossa banda. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Um grito de liberdade negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o Pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o Pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o Pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda,
Ô Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim em nossa banda. Morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada no banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada no banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Salve a vovó Maria Redonda. Estamos de volta com o programa Casa de Lei, 9 horas e 23 minutos, nessa segunda-feira maravilhosa, chuvosa em São Paulo, mas muito gostosa aqui, muito bom sempre estar aqui com vocês, muito bom sempre estar no ar com o programa Casa de Lei. Abrimos o programa para você que está chegando agora, lendo a mensagem do capítulo 12, a mensagem chamada Ciladas, do livro Sabedoria de Preto Velho, que é o livro que nós estaremos sorteando amanhã, aqui no programa Casa de Lei, pela Rádio Toques de Aruanda. Para participar da promoção, basta acessar a fanpage da Rádio Toques de Aruanda aí no Facebook, curte a página e tem a opção ali de promoções, sorteios. Na página mesmo, você clica em participar. É bem fácil mesmo. Acessou, clicou em participar, pronto. Amanhã estaremos divulgando aqui quem for o ganhador ou a ganhadora.
E depois, sempre do sorteio, nós postamos o link do perfil de quem ganhou, até para que as outras pessoas que participaram possam acompanhar aí esse processo da promoção. Bom, vamos lá então hoje dar as nossas orientações, colocar as nossas opiniões. Eu quero que você, que está aí ouvindo, que quer participar do programa, mande a sua mensagem para nós, mande a sua pergunta. Sua pergunta ela é lida ao vivo aqui no programa. Você pode enviar através da página Templo Escola Casa de Lei. Templo Escola Casa de Lei. Curte a página e envia a sua mensagem para a gente que estaremos lendo aqui. Ou pelo e-mail casadelei@gmail.com. casadelei@gmail.com. Bom, tendo essa singela homenagem aqui à Aliança dos Pretos Velhos, nos envolvendo com essa energia de sabedoria realmente, vou iniciar o programa, vou iniciar esse bloco de perguntas aqui com a questão do Hugo. Ele pergunta o seguinte: Alan, os pretos velhos sempre andam curvados? Isso é obrigatório na incorporação? Hugo, obrigado pela sua participação. Vamos lá, eu não gosto de utilizar o termo na Umbanda como obrigatório. Quando a gente coloca obrigatório, a gente engessou aquilo, não tem mais como ser diferente. E caso venha a haver alguma mudança, ou caso a sua manifestação, a manifestação do preto velho em você venha a ser diferente, você vai permanecer curvado. Porque assim você acredita. Assim, é muito comum no terreiro um monte de médiuns se manifestarem igual. Você vê que na incorporação é igual. Normalmente acaba se copiando inconscientemente os trejeitos do dirigente. Que às vezes não é só da entidade, também tem os trejeitos do dirigente, pode haver. Um vício dele. Aqui nem tremer muito. Quando você vê o dirigente, às vezes incorporando ou desincorporando, tremendo muito, às vezes até caindo, em alguns casos, você vê que muitos médiuns também acontece isso, na verdade, com muitos médiuns. Então, Hugo, quando nós utilizamos o termo tem que ser, isso me incomoda um pouco, porque a gente limita aquilo que está sendo feito. Então, é assim, eu já vi pretos velhos que não curvavam, que ficavam em pé, mas que se comportavam como um preto velho, assim, obviamente que sem se curvar, mas falava de uma forma como preto velho e se manifestava na linha de preto velho e era um preto velho. A diferença é que não curvava. Então, isso vai ser muito relativo à linha de a casa que você trabalha, isso vai ser muito relativo ao seu preto velho. Eu só recomendo a você, todos os ouvintes, que nunca limite, nunca coloque o tem que ser. Que nem todo caboclo precisa ficar com o calcanhar levantado. 90% aí a gente encontra que é dessa forma. Mas tem que ficar? Não tem que ficar. Eu entendo que algumas pessoas entendam que sim, mas o tem que para mim incomoda, entendeu? Então, não tem que ficar, porque aquilo tem um fundamento. Segundo já foi explicado em outras ocasiões, a forma até o preto velho tremer a perna, a forma do preto velho falar, ou mesmo o caboclo ficar com o calcanhar levantado, não é porque ele tá manco, né? Uns brincam até de ele tomar uma flechada no calcanhar, né? Então, na verdade, aquilo trabalha um chakra também, aquilo trabalha o corpo do médium, a energia do médium, enfim, tem uma forma de trabalho em cima disso, tá? Do guia, mas isso não é uma obrigação. Talvez um se manifestou dessa forma, aí alguns outros também se manifestaram, e aí todo mundo acha que é assim que tem que ser o caboclo. E na verdade não. Na semana passada, na terça-feira, eu havia recomendado aos médiuns, aos dirigentes, aos irmãos que nos ouvem, que reservem de repente uma vez aí, que vocês puderem, pelo menos na vida, outra na morte, aí um dia para que seja feito um trabalho apenas de irradiação do guia e não necessariamente de incorporação. Isso serve para uma gíria de desenvolvimento mediúnico, em que vocês possam sentir a energia do guia da forma que ela é, um pouco livre dos tem que ser, um pouco livre do que já está engessado. Você às vezes sente coisas, sente uma manifestação, sente um comportamento, uma atitude do guia diferente, que não é o tradicional que ele vem na gira, por exemplo, porque você está se permitindo entender a energia do guia.
todo caboclo, por exemplo, tem que gritar e falar quiô e tem que bater no peito? Não. Os terreiros mais antigos, em tradições mais antigas, em fundamentos que são bem antigos que eu falo não de velho, tá? Antigo de lá do começo da Umbanda. Falava-se que o caboclo, por exemplo, ele tinha que chegar, ele só era considerado um caboclo se ele riscasse o ponto, cantasse o ponto que até o momento nunca se tinha ouvido falar, pulasse, desse o seu brado, né? Batesse no peito e tal. Antes disso, ele nunca era considerado caboclo. Então, mas nem todo caboclo vem desta forma. Entendam bem isso. Nem todo caboclo vem dessa forma. Então, se nós utilizarmos esse molde para os tempos atuais, como que os caboclos que não vêm dessa forma teriam que vir? Eles teriam que se adaptar. Na verdade, assim, eu quero que vocês reflitam nisso. Nós não podemos, de forma nunca, nenhuma, limitar a entidade em um trijeito, em uma forma de se manifestar, em uma forma de se manifestar de uma forma corporal até. O caboclo com o pé levantado, como eu disse, tem que gritar, tem que bater, enfim. O meu caboclo age dessa forma, tudo bem, mas eu conheço outros caboclos que não agem dessa forma. Tá? Então, fica aí a reflexão para isso, tá? Hugo, você pergunta se os pretos velhos sempre andam curvados. Tá aí a resposta, um pouco mais estendida, mas é isso. Não necessariamente. Tradicionalmente, sim, até porque representam o ancião, o velho, né? Aquele que está vivendo mais tempo na Terra, né? O sábio, aquele já bem idoso, né? Então, essa traz a ideia de cansaço, mas enfim, é por isso que em alguns pretos velhos andam mais devagar, essa representação dessa figura, mas não necessariamente tem que ser obrigatório dessa forma, ok? Hugo, obrigado pela sua participação, irmão, seja sempre bem-vindo. Todos os ouvintes que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao programa Casa de Lei. Estamos ao vivo, 9h32 nessa segunda-feira. Envie suas mensagens, perguntas e questionamentos para nós através da página Templo Escola Casa de Lei no Facebook. Vamos à próxima pergunta. Maria Alice, ela diz, vamos lá. Preciso tomar uma decisão e novamente tive uma decepção no meu terreiro com o dirigente. O mesmo, quando os médiuns estavam na corrente, deu o desabafo dele criticando os filhos de santo que faltam. Ele não aceita justificativas e suas palavras sempre foram praticamente para mim. Enfim, ela diz, me sinto hoje bem revoltada. Para mim isso não é espiritualidade. Ele não dá chance de diálogo, tenho que tomar a minha decisão. O que me prende a esse terreiro realmente é a espiritualidade deixada pela mãe dele, que foi a minha mãe de santo. Muito axé, enfim, ela pede aqui uma orientação quanto a isso. Maria Alice, é assim, se a gente entra num terreiro, espera encontrar um dirigente espiritual sem defeitos, que não tem a sua personalidade, que muitas vezes não vai agradar a muitos, a gente está se iludindo. Tá? Então você está hoje num terreiro em que você conta todo esse fato aí que para você é desagradável, mas aí veja bem, se de repente não compensa, se esse lugar te faz bem, se esse lugar te faz bem, te completa, seus guias se sentem à vontade, você consegue manifestar o seu trabalho, realizar o seu trabalho junto com os seus guias aí, essa casa trabalha com bom senso, veja se isso não dá para relevar. Porque assim como você julga que ele tem os seus defeitos, você enxergue bem se você também não tem os seus. Veja bem se de repente o seu comportamento, o que está acontecendo ali com você dentro da gira, dentro dos trabalhos que ele desabafa direcionando a você, repreendendo você na verdade, veja se você também não está cometendo algum erro. Tá? Porque assim, eu poderia recomendar para você, olha, sai daí e procura outra casa. Só que eu estaria sendo hipócrita se eu falasse isso para você e na outra casa você encontrasse um outro problema. Ou igual a esse ou pior. Então, veja se vale a pena. Agora você citou outra coisa aqui. Eu só não saí de lá, o que me prende a esta casa realmente é a espiritualidade deixada pela mãe dele. Você está errada nisso. O que te prende a uma casa, Maria, tem que ser o seu coração.
Não tem que ser o que a mãe dele deixou, ou o que alguém fez por você lá e você é grata a isso. Entenda muito bem isso. Você tem que estar no lugar onde o seu coração quer estar, onde você consegue se manifestar, onde a sua espiritualidade consegue se manifestar com tranquilidade, aonde o ambiente faz bem. De repente, esse é o problema da casa. Veja se de repente, senta com o dirigente e conversa. É que hoje muitos médiums têm medo de chegar até o dirigente e perguntar: olha, está acontecendo alguma coisa? O senhor está, ou a senhora está, o senhor, você, enfim, está chateada comigo, ou chateado, né? Precisa me falar alguma coisa? Porque às vezes falta um diálogo nos terreiros. O dirigente chega de um lado, os médios do outro. Acontece a gira, depois cada um vai para o seu lado. Não tem um dia para se conversar. Não tem um dia para se entender os médiuns. Para conhecer a vida do médium também. Porque os médiuns têm as suas dificuldades. E se o dirigente, que tem as suas tarefas, que são sempre muitas, não conseguir reservar, às vezes 2, 3 horas na semana para falar com esses médiuns, acaba se acontecendo isso. O que está acontecendo com você, Maria. O problema ir se acumulando. Às vezes ele nem sabe que você está sentindo isso. Ele nem sabe que você está se sentindo ofendida com isso. Mas você chega no trabalho, realiza o seu trabalho no terreiro, no dia da gira, mas ele não sabe que você está assim. Então a melhor forma de solucionar isso e evitar futuros problemas que, se hoje existe um problema, no futuro vai haver também, porque ele não foi solucionado. Então, a melhor forma é conversar e resolver hoje. É hoje o dia para você resolver isso, tá? Próxima gira, se comprometa aí, ou passe lá mais cedo, chega mais cedo nos trabalhos e conversa com o seu dirigente, tá? Isso fica conselho para você e para todos os ouvintes que nos acompanham e que talvez estejam vivendo esse mesmo problema, que é muito comum. Como eu disse, às vezes não se tem um diálogo no terreiro. Nem todos os terreiros têm um dia específico para o desenvolvimento mediúnico, ou mesmo o dirigente não tem a vontade de se colocar à disposição dos médiuns. Eu acho importante isso, até porque a ideia é que os médiuns estejam bem para realizar um bom trabalho. Os médiuns é o reflexo do terreiro, né? Então é importante que os médiuns estejam bem. Então, o objetivo de repente, parar e conversar com os médiuns é entender ali os problemas. Porque às vezes o médium está trazendo problemas de fora da casa dele, não está incorporando bem, o guia não está conseguindo se manifestar com tranquilidade, o médium se cobra mais, se sente desmotivado, enfim. Tem que ser uma parceria. O médium e o dirigente. Ambos têm que estar bem afinizados aí quanto aos trabalhos, os problemas, as dificuldades, enfim, todo mundo aí tem que estar bem harmonizado quanto a isso, tá? Essa distância que existe entre médio e dirigente tem que diminuir um pouquinho para que se tenha mais harmonia nos trabalhos. Essa é a minha recomendação para todos vocês. Bom, vamos prosseguir aqui com as nossas perguntas dessa segunda-feira. E lembrando a todos vocês que querem participar do sorteio, nós estamos realizando ou promovendo esse sorteio, sorteando o livro Sabedoria de Preto Velho, do Robson Pinheiro, pelo Espírito Pai João de Aruanda. A mensagem que eu li no início do programa eu estarei postando no site entre hoje e amanhã. Vocês, por favor, acompanhem o site, compartilhem a mensagem que é linda. O site é www.casadelei.org.br casadelei.org.br. Prosseguindo com as nossas perguntas. Renato pergunta: boa noite, Alan. Que Deus abençoe seu trabalho e de todos os espíritos de luz que orientam este programa. Que ilumina todos nós, Renato. Obrigado. Você poderia falar algo sobre a ligação entre as lições dos espíritos transcritas por Kardec e os ensinamentos dos espíritos trazidos pelos guias de Umbanda? Sou kardecista há muitos anos, mas pesquiso a Umbanda há muito tempo. E depois de conhecer uma casa muito séria, decidi me aprofundar e passar a fazer parte deste terreiro, pois quero aprender, trabalhar e servir, segundo, a partir de agora e até quando Deus quiser e permitir na Umbanda. Agradeço desde já a sua resposta. Obrigado, Renato. Legal sua pergunta. Eu vou até dizer o seguinte, eu vou rapidamente dar uma orientação para você, mas eu adorei o tema entre dizer para a gente abordar isso de repente na próxima segunda-feira, como um tema mesmo, né? Como um tema para falar sobre
isso daqui mesmo, as ligações dos espíritos entre os ensinamentos do Kardec e o que nós temos da Umbanda. Eu acho que é legal a gente fazer um comparativo saudável do que é trazido, o que foi trazido por Kardec e o que hoje nós temos na Umbanda. Aqui na nossa casa, Renato, até antes, eu também vim do Espiritismo. Eu vim do kardecismo, eu vim de um centro onde se tinha como prática a mesa branca. Eu participei dos trabalhos, eu era muito novo quando iniciei lá, mas dos 11 anos aos 17. Dos 10 anos para os 11 aos 17. Então foi um período transformador na minha vida. Apesar de eu ser muito novo, eu estava no início da minha adolescência, foi um despertar para mim, porque desde muito novo, desde esse período, eu já sentia que a religião tinha uma importância muito grande para mim. Meu nome é Allan, por uma homenagem que minha mãe fez a Allan Kardec, né, por uma promessa que ela fez quando estava grávida, enfim. Então eu tenho também essa ligação com o kardecismo muito grande. Até por isso que um dos materiais de estudo da nossa casa é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recomendamos. Aqui, Renato, jamais nós, e não deve ser na sua casa também ou em qualquer outra, limitado dizendo, olha, isso daqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, não pode. Olha, as explicações que estão no Livro dos Médiuns não são válidas para a Umbanda, porque o Espiritismo é uma coisa e a Umbanda é outra. Infelizmente se diz muito isso ainda hoje. Mas o que nós temos que ter consciência é que, independente de nós termos um grande material da Umbanda hoje, para estudar a religião Umbanda hoje, não há, de forma nenhuma, um material tão rico, tão seguro e tão detalhado sobre mediunidade do que o Livro dos Médiuns. Por mais que tenha sido escrito uma outra realidade, para uma outra necessidade, as práticas dentro do Espiritismo são outras, porque na Umbanda nós utilizamos de outros elementos ritualísticos e de muitas outras coisas que no Espiritismo não tem e que muitas vezes é condenado. Mas não há uma estrutura de estudo tão segura para o médium quanto o Livro dos Médiuns. Porque Livro dos Médiuns, independente de se você atua como médium na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, em qualquer outro lugar que você possa exercê-la, você é médium. O Livro dos Médiuns não traz uma essência para o Espiritismo, ele traz uma essência para o médium. Ele traz um conhecimento, uma estrutura de estudo para o médium. O que foi trazido por Kardec naquela época, com certeza, existem as limitações, Renato, da época. Existem as limitações do país, existem as limitações políticas, existem as limitações que são inúmeras. E a Umbanda hoje ela traz uma outra realidade. Todos os ensinamentos que o Kardec traz, muito nos serve, claro. Mas a gente tem que dividir algumas coisas. Entender que a prática mediúnica dentro do terreiro de Umbanda ela é exercida para um objetivo diferente do que no kardecismo. A Umbanda, por natureza, desde o início, ela já surge, o médium já vem com essa preparação, na sua estrutura mediúnica, para lidar com a linha de frente, vamos colocar dessa forma. Por quê? Aí as energias, a situação energética e espiritual que a Umbanda lida, elas são muito mais complexas, elas são muito mais densas. Não é que a Umbanda é viciada em demanda, viciada em macumba, viciada em não sei o quê. É que a estrutura da Umbanda, as linhas de trabalho que compõem a Umbanda ativamente, elas já são prontas, elas já vêm estruturadas para atuar com energias mais densas. Então é muito natural a gente encontrar no terreiro, até por isso, Renato, que a gente vai encontrar no terreiro os elementos utilizados. No Espiritismo não usa pinga, então eles estão mais evoluídos? Não. É porque eles não necessitam daquele elemento. É que o trabalho que eles realizam não necessitam do fumo. É que o trabalho que eles realizam não necessitam de uma estrutura, de uma guia, por exemplo, que nós usamos na Umbanda. Isso, a Umbanda já traz algumas coisas já culturais, né, do candomblé, traz algumas coisas de uma tradição já também muito antiga. Mas a gente tem que entender que a Umbanda ela é uma religião à parte e que
só apenas para concluir, Renato, porque senão a gente vai acabar estendendo até muito aqui. Os ensinamentos que o Espiritismo traz e que a Umbanda hoje traz através dos guias espirituais, através da literatura, através do material que nós temos à disposição, elas se cruzam, elas podem se ligar e ser muito úteis para nós. Na nossa mente a gente tem que só entender que cada uma é uma religião. Tá? Isso é importante. Mas existem muitas semelhanças, existem muitas coisas trazidas por Kardec que nós encontramos hoje na literatura umbandista e que encontramos hoje os pretos velhos, caboclos, marinheiros, herês, pombagiras, baianas falando no terreiro. Tá? Então vamos fazer assim, Renato. Me comprometo com você, na semana que vem vamos falar um pouquinho de Umbanda e Espiritismo. Vamos dividir as coisas, né? Vamos mostrar um pouquinho de cada um e vamos mostrar aonde elas se casam, aonde pode se unir essas duas forças, essas duas doutrinas. Tá? Mas quero só deixar claro que na nossa casa nós utilizamos o Livro dos Médiuns como base de estudo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é recomendado para todas as pessoas, independente de ser umbandista, espírita ou não. Ok? Vamos lá. Vamos prosseguir. Renato, me comprometo com você e com todos os ouvintes. Semana que vem, segunda-feira, a gente fala um pouquinho do Espiritismo e a Umbanda e vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje, entender o que no Espiritismo nós aplicamos na Umbanda e vice-versa. Ok? Obrigado, Renato. Um grande abraço para você. Participe sempre do nosso programa. Seja sempre bem-vindo aqui. Dando continuidade ao nosso programa, 9 horas e 46 minutos. O tempo passa aqui muito, muito rápido mesmo. Vou ler outra pergunta aqui da Paula. Paula pergunta: queria saber se as entidades mudam ao decorrer dos anos de incorporação. Vamos lá, Paula. Essa pergunta aqui já foi feita em algumas outras ocasiões. Eu não lembro se aqui no programa Casa de Lei a gente já respondeu. Eu sei que já foi feita em outros programas. Não, as entidades, na verdade, elas não necessariamente mudam. Mas o que pode acontecer, que também não é uma regra, é que com o tempo você acabar incorporando outros guias. Tá? Vamos supor, você trabalhe com o caboclo pena verde, por exemplo. E aí, com o tempo, você deixa de incorporar o caboclo pena verde e vem a cabocla Jurema. Muita gente acha ainda que ao mudar de terreiro, os guias mudam. Ou ainda acham que se sair da Umbanda e for para uma outra doutrina de outra casa, os guias mudam. Que o chefe da casa, o dirigente, pode amarrar os guias, ou que você perde o guia, ou que, enfim. O guia, ele tem uma história espiritual com cada um. Ele tem uma história com cada um de nós. Então, o guia está presente ali, atuando na nossa corrente mediúnica com objetivo e uma ligação já de muito tempo. O guia está presente na nossa corrente mediúnica com uma ligação familiar, espiritual nossa. Então, não é uma ligação de ontem, assim. No momento que eu começo a desenvolver a minha mediunidade, no momento que eu começo a incorporar, meu guia chega. Bom, ele está desenvolvendo, deixa eu encostar nele lá para me incorporar. Jamais. Você nasce já com uma estrutura mediúnica. Você já nasce com uma corrente mediúnica que está te preparando como médium. Está preparando, porque quando você vai para o terreiro para desenvolver, quando você sente a vontade de desenvolver, ou quando alguém te diz, olha, eu acho que você tem que desenvolver a sua mediunidade, muitas vezes são esses guias que estão te levando até esse lugar. São esses guias que estão despertando em você o momento de desenvolver a sua mediunidade. Às vezes, alguns conflitos sentimentais que podem acontecer, psicológicos, situações financeiras que de repente podem instabilizar em algum momento, que te obrigue a você buscar auxílio espiritual. Aí quando você busca auxílio espiritual, alguém diz para você, olha, você precisa desenvolver a mediunidade. Essa, entre outras, são algumas artimanhas que os guias utilizam para nos fazer chegar até o terreiro, ou pelo amor ou pela dor. Normalmente, sempre vamos pela dor, né? Na maioria dos casos. Mas, aqui só para explicar, Jéssica, que nós temos, Jéssica não, Paula, que nós temos essa ligação com os guias.
Tá? Então, sempre que nós formos ao terreiro realizar o nosso trabalho, sempre que a gente for incorporar, fazer o nosso trabalho na casa de Umbanda, a gente tem a consciência de que nós vamos encontrar espíritos de muita ligação nossa. A gente não está falando de marinheiros que encostam um navio no porto e vêm para o terreiro incorporar. Eu, por muitos anos dentro da Umbanda, por mais ignorante que seja essa colocação, Paulo, eu acreditava que os marinheiros eram marinheiros. Eles iam para o mar lá e ficavam no mar navegando, aí chegava o dia de ir, eles voltavam, os Exus saíam, tal, aquela coisa toda. Então, porque assim era me explicado. Então, vamos sempre que a gente sair de casa para ir para o terreiro, que a gente sempre vá com sentimento de festa, de festividade, porque quem nós estamos indo encontrar são os guias ou aqueles que estão para nos guiar, aqueles que já, desde o nosso reencarne, estão ao nosso lado. São os nossos familiares espirituais. Eu falei disso na estreia do nosso programa, dessa importância, essa ligação que nós temos com os guias, porque às vezes se pensa, né, que a gente está falando ali de uma pessoa distante, né, de uma linha de trabalho que está distante. Um índio vai lá para a mata, de novo depois ele volta no dia do trabalho, depois vai lá para a mata, tal. Então, que a gente sempre tem essa ideia dessa proximidade, tá? Concluindo a sua questão aqui, então as entidades elas não necessariamente mudam ao longo do tempo. Não sai o seu caboclo, entra outro. O que pode acontecer é que a sua corrente mediúnica pode ampliar. E muitas vezes essas outras linhas de trabalho que se manifestam, esse outro caboclo, esse outro preto velho, essa outra baiana que se manifesta, muitas vezes ela já está do seu lado ali também, te preparando. Ela já está ali do seu lado e aguardando o momento dela também se manifestar. Então os guias eles não chegam do nada. Tá? Eu até acreditava, Paula, logo que eu entrei na Umbanda me foi orientado dessa forma, que os ciganos, por exemplo, eles eram uma linha de trabalho livre. Ok, a figura da linha dos ciganos traz essa liberdade, ótimo. Mas me disseram na época que os ciganos, ninguém tinha um cigano como mentor espiritual ou como guia que te acompanhava. Porque os ciganos eles eram andarilhos, eles andavam, paravam no terreiro, incorporavam, faziam a festa e ia embora. Nunca mais você via, só na próxima gira talvez. E na verdade não é. Tá? Por quê? Porque são espíritos que nos acompanham, eles são energias ligadas a nós. Estão irradiando energia para nós, estão irradiando as nossas necessidades energéticas, psicológicas, estão atuando na nossa vida sempre. Então, essa proximidade que existem com os guias, a gente tem que sempre lembrar disso. Os guias são espíritos e pessoas, né, em espírito muito próximas de nós. Ok? Espero ter te ajudado, Paula. Obrigado pela sua participação. Dando continuidade ao nosso programa, eu quero rapidamente lembrar aqui, quem quiser participar, mandar suas mensagens, perguntas, interações com a gente, podem mandar. Se não der tempo de ler a sua pergunta hoje, a sua mensagem hoje, estarei fazendo isso amanhã, no nosso programa Casa de Lei, às 9 horas da noite. Toda terça também às 9 horas, aqui na Rádio Talk Aruanda. O canal que você pode enviar as suas perguntas ou mensagens é o Facebook, Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, ou o e-mail, casadelei@gmail.com. casadelei@gmail.com. Vamos pedir uma perguntinha simples aqui que já tinha sido nos enviado outras vezes, até por outros ouvintes aqui. Vamos lá. A partir de que idade podemos acender a vela do anjo da guarda e firmar à esquerda de uma criança? Interessante pergunta. A partir de que idade podemos acender a vela do anjo da guarda e firmar à esquerda de uma criança? Vamos lá, Jéssica, obrigado pela participação também, tá? Vamos lá, olha, a criança, até os 7 anos de idade, ela traz uma proteção diferente de nós, seres humanos, porque ela ainda não tem discernimento concreto do que é certo e o que é errado. Ainda nesse período, por isso que exige, inclusive neste período, uma presença maior dos pais, Jéssica, porque a criança não pode fazer nada sozinha. Não que também logo depois dos 7 ela já está pronta, mas é um período de estruturação espiritual daquele corpo, daquela criança, aquele corpo mediúnico. Então,
firmar o anjo da guarda ou firmar a esquerda é muito cedo ainda para uma criança antes dos 7 anos. Se essa criança já faz parte, de repente, de um terreiro, Jéssica, e dependendo da ocasião, quiser firmar a vela do anjo da guarda dessa criança, pode, tá? Agora a esquerda, eu acho que não há tanta necessidade. O que pode fazer é quando você, de repente, se você for médio, eu acredito que sim, firmar a sua esquerda, você pede ao seu Exu, à sua pombagira, que esteja também guardando essa criança. Que esteja também, que o mistério Exu, que o mistério guardiã possa envolver também essa criança. Mas, por natureza, essa criança já traz consigo uma estrutura de proteção, uma proteção diferenciada de nós adultos. Tá? Então, neste período, não necessariamente é obrigatório firmar anjo da guarda, precisa dar banho de ervas, precisa firmar a esquerda. De vez em quando é até bom, de repente, dar um banho de rosa branca, aquela criança que é ativa no terreiro, né? Porque às vezes a mãe não tem com quem deixar a criança e a mãe leva para a gira, que eu acho incrível, porque a Umbanda tem valores importantíssimos para o desenvolvimento e o crescimento do ser humano. Mas não necessariamente precisa se firmar sempre. Agora, se essa criança é ativa no terreiro, seja aí 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 até, pode-se dar de repente um banho de rosa branca de vez em quando, coisas mais leves, coisas mais sutis para o corpo, para a estrutura mediúnica dessa criança, até porque todos nós somos médiuns, como nós sabemos, e cada um vai se manifestar de uma forma e deixa a criança isso acontecer naturalmente com ela, tá? E a vela do anjo da guarda, se você quiser acender, você pode, mas também não é uma obrigação. Eu recomendo que se essa criança ela vai para o terreiro, Jéssica, pergunta para o dirigente o que ele acha de acender uma vela para essa criança, o que ele acha de um banho de rosa branca, de um banho de tapete de Oxalá, rosa amarela também, rosa mesmo, rosa da cor rosa, enfim. São algumas coisinhas bem simples aí que você pode banhar essa criança com camomila de vez em quando também, que pode ser prático aí para todos vocês, tá? Mas recompensa você conversar também com o dirigente se for o caso, ok? Se você quiser estender essa questão aí, a gente depois conversa sobre isso. Tá bom, Jéssica? Obrigado pela sua participação, obrigado, participa sempre também. Bom, gente, muitas mensagens aqui estão chegando para nós, muitas questões. Eu quero avisar que amanhã nós estaremos continuando respondendo as perguntas. Estaremos dando continuidade a esse nosso debate aqui sobre as questões umbandistas. E a todos vocês que mandaram as perguntas, eu vou agora dar uma boa noite para vocês, que eu sei que o pessoal fica ansioso, manda boa noite, saravá, e a gente às vezes não responde na hora, o pessoal fica um pouco bravo, tá? Mas a gente tenta responder o máximo possível aqui, mais rápido possível para vocês, tá? Eu vou estar mandando as mensagens aqui, interagindo com vocês logo no término do programa. Eu vou pedir que quem quiser ir mandando as suas perguntas para amanhã já pode ir mandando, que nós vamos respondendo conforme a chegada. Quero lembrar uma coisinha antes de encerrar o programa. Nós temos o nosso site casadelei.org.br. Agora em outubro vai abrir o curso Desenvolvimento Mediúnico, Desenvolvimento e Educação Mediúnica, ministrado por mim, Alain Barbieri. É um curso de aulas teóricas e práticas, às sextas-feiras, das 8 às 10 da noite. Eu vou passar a data para vocês amanhã. E é um curso aberto a todos, médiuns, atuantes ou não. Tá? O desenvolvimento mediúnico ele não está ligado só a quem não incorpora, ou seja, nunca incorporou. A quem já incorpora também, porque você vai conhecer mais sobre a religião Umbanda, sobre o seu dom mediúnico e muita prática, muito exercício aí para conhecer a nossa mediunidade, conhecer o nosso dom. Um assunto que eu gosto muito, que muito me intriga ainda dentro da Umbanda é a mediunidade. Então, é um curso que eu tenho a paixão aí de ministrar e convidar todos vocês. Acompanhe pelo nosso site, casadelei.org.br, entre em contato conosco, reserve a sua vaga, esteja presente com a gente nesse curso. Basta ter a sua roupa branca e aí com o tempo os guias vão passar a guia se precisar, vão ter os amacis, vão ter todo o processo mediúnico necessário para todo médium. É um curso sem tempo de duração, ou seja, você inicia no momento que você entrar no terreiro e termina no dia que você quiser parar. Porque
nós, eu, você e todos estamos sempre aprendendo, estamos sempre em desenvolvimento, estamos sempre em crescimento. Então serão todos bem-vindos. Desenvolvimento e Educação Mediúnica em São Paulo, ministrado por mim, Alain Barbieri. Quero aí deixar o convite para todos vocês, tá? Como eu disse, acompanhe o nosso site, acompanhe o nosso Facebook. Amanhã eu deixarei postada a mensagem Ciladas, do livro Sabedoria de Preto Velho, lido hoje na abertura do programa. E acompanhe no site, no Facebook, nós estaremos liberando para vocês, ok? Gente, infelizmente chegando ao final do nosso programa, 10 horas em ponto. Participem da promoção, estejam presentes com a gente amanhã, terça-feira, às 9 horas da noite, aqui na Rádio Talk de Aruanda, com o nosso programa Casa de Lei. Participem com as suas perguntas, continuem nos enviando sugestões de temas, sugestões de melhoras para a rádio, para o programa, que nós estaremos abraçando todos vocês aí, todas as propostas, todas as questões, todos os temas que vocês nos mandarem. Muito obrigado. Que os pretos velhos e pretas velhas cuidem dos nossos corações, cuidem dos nossos pensamentos, nos torne mais maduros diante das situações que nós temos que lidar da vida e que possam estar à frente das nossas escolhas, das nossas decisões, para que a gente não seja impulsivo. A gente costuma ser muito impulsivo, é o que causa uns grandes problemas para a nossa vida e que reflete aí por muitos anos. Então, vamos pensar, vamos refletir e raciocinar antes de falar alguma coisa, antes de fazer uma escolha, antes de tomar uma decisão. Fica aí a nosso encerramento e nosso conselho para vocês. Que os pretos velhos e pretas velhas guiem e iluminem os nossos caminhos de hoje e sempre. Obrigado, gente. Até amanhã com o programa Casa de Lei. Um abraço. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício.